A cannabis, pessoal, ela é uma planta que vem ganhando muito destaque na área da medicina humana e agora também da medicina veterinária, porque ela tem muitos benefícios terapêuticos. Quando falamos de cannabis, estamos falando dessa planta aqui, né, vista sobre essa lupa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os compostos que tem na planta cannabis, os estudos científicos que existem, o que que eles falam, né, sobre ela, as aplicações dela no dia a dia, para quais doenças. Ela é uma ferramenta valiosa mesmo, tá? De tratamento que nós temos. E hoje, na medicina veterinária, ela está sendo levada como primeira opção e não só como a última opção. Né? Então, ela pode sim dependendo da situação, ser da primeira opção em vez de uma medicação convencional. Estamos falando de um potente remédio, de uma potente planta medicinal. Então, o objetivo aqui, pessoal, não é ativismo, não é militância, nada disso. O objetivo é inteiramente científico. A cannabis, ela é uma planta que ela possui moléculas medicinais, centenas de moléculas medicinais. Ela é uma planta produzida pela natureza, não é um medicamento sintético produzido no laboratório, né? É a própria natureza mesmo que produziu essa planta medicinal. Ela foi desenvolvida, cultivada e sofreu muitas evoluções através do cultivo pelo homem, né? Ao decorrer dos milênios. E ela é uma planta muito antiga. Ela é uma das plantas mais antigas da humanidade. Então, para vocês verem que ela já era usada há 4.000 anos antes de Cristo por várias civilizações. E ela é uma planta medicinal porque ela libera moléculas voláteis. Essas moléculas voláteis são moléculas químicas que têm efeitos terapêuticos medicinais. E essas moléculas dela, elas atuam em receptores do nosso corpo humano e também de gatos e cachorros. Olha que interessante, existe uma interação, né, medicamentosa terapêutica, tá? Por isso que é uma planta de poder, né? Que é usada para várias doenças, várias questões humanas e animais. Por muito tempo, a cannabis ela foi usada pela nossa sociedade para tratar doenças. Então, ela era bem vista, ela era usada de forma terapêutica já, né? Aí, meados de 1850 até 1937. Ela era usada como tintura. Então, ela era misturada, a planta era misturada em álcool para tratar vários desequilíbrios, várias doenças, patologias. E por ela ser uma planta muito antiga, ela era muito usada na medicina chinesa, na medicina Ayurveda, e ela veio para cá, né, para o Ocidente, na medicina ocidental cartesiana, que é a nossa, em meados aí do século XIX, que foi quando os médicos eles começaram a explorar cientificamente os usos terapêuticos da cannabis, os efeitos que ela trazia, os benefícios, e aí sim ela começou a ser difundida aqui também. Tanto é que a cannabis, ela era prescrita, né, no Manual de Matéria Médica Merck, de 1899. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, era um guia com várias plantas que tinham lá e a indicação nessas propriedades medicinais e indicação para qual doença que elas tratavam. Então, era disponível isso na época, né, na virada do século XX. Então, a cannabis, ela estava lá, né? Esse manual de matéria médica Merck era um recurso valioso e informativo que as pessoas tinham na época, né? Não tinham Google como nós temos, não tinham a internet, a tecnologia, então tinha lá a matéria médica Merck e a cannabis, ela estava lá, sendo indicada, né? Citada, indicada para várias doenças, como a gente vê aqui na foto, ascite, asma, cólera, cistite, epilepsia, né? Ela é muito boa para epilepsia, insônia, inflamação, câncer uterino, né? Então, para muitas questões aí. E muita gente, médicos humanos e médicos veterinários, muita gente tem resistência à cannabis e tem um preconceito por ela sem saber. O que que acontece, gente? Muita gente fala que não tem comprovação científica, tá? E isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Esse aqui é o PubMed, que ele é uma plataforma de pesquisa científica que nós médicos temos. Tem o PubMed, tem o Cielo, né, o Google Acadêmico. E se você digitar lá a palavra cannabis, vai aparecer mais de 30.000 artigos científicos falando sobre a planta. Revisão de literatura, relatos de casos, artigos científicos ali. Eu mesmo já deparei na minha rotina clínica como veterinária de muitos profissionais não conhecerem sobre a cannabis e terem já um preconceito de falar que não tem comprovação científica, que não recomenda porque né, ainda não é comprovado. O que que acontece? Quando a gente senta para a gente estudar
né? Para a gente pegar os artigos aqui, ler, entender, conversar com profissionais que prescrevem cannabis e perguntar com a experiência. Quando a gente tem essa base, aí sim você pode formar uma opinião, né, sobre aquilo. Agora, quando você é um profissional que simplesmente você não quer saber, não quer se atualizar, né, não quer saber sobre a cannabis e por preconceito, né, cruza os braços e fala que não tem comprovação científica, é muito complicado, né? Porque você às vezes está abrindo mão aí de uma opção terapêutica excelente que poderia ajudar vários pacientes seus, mesmo que você não prescreva, você pode ter uma relação boa com um colega profissional que prescreve para você encaminhar. Então está perdendo essa oportunidade, em vez de simplesmente por puro preconceito, que a maioria fala que não tem comprovação científica, você também acaba falando a mesma coisa. E quem que perde são seus pacientes, tá? Tanto aí, né, os nossos animais, quanto a medicina humana também, o médico que tem esse preconceito. Por falta de conhecimento, falta de entendimento, muitas pessoas têm preconceito com a cannabis. Então, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar conhecimento mesmo, para aí sim a gente entender a verdade das coisas, né? A verdade dos fatos. E por interesses econômicos, eles passaram a cannabis de medicamento para droga ilícita. Então, aí, em meados de 1935, 37, a cannabis ela foi então colocada como droga ilícita em tratados internacionais. E isso por quê, gente? Porque a cannabis como remédio, ela passou a ser uma ameaça para a indústria da época, porque ela era barata, né? Um medicamento barato que tratava várias doenças. A própria tintura da cannabis, né, tinha baixo custo, era muito utilizada para tratar muitas coisas. Então, para a indústria farmacêutica, isso era uma ameaça. Eu não vou citar aqui nome de marcas, mas nós conhecemos, né, várias marcas aí grandes de indústria farmacêutica, e naquela época já tinham já essas indústrias, né? Elas queriam crescer. Então, naquela época de 1937, essas indústrias elas tinham descoberto alguns medicamentos, como aspirina, os barbitúricos, né, como o fenobarbital, que é o gardenal, tão utilizado aí para epilepsia, né, alterações neurológicas. E nessa época que a cannabis foi proibida, né? Então foi uma guerra dos grandes ali. Tá? E além disso, além de medicação, a cannabis, ela era usada também, a sua fibra, né, a fibra do cânhamo, ela era concorrente também de indústrias de papel, de celulose, né, porque ela também a partir dela eram feitas coisas, né? E com isso teve essa representação de ameaça. E em 1937, então, eles proibiram o uso medicinal e industrial da cannabis, e aqui no Brasil foi proibida a partir de 1938, que ela foi criminalizada. E é interessante porque com a proibição da cannabis abriu um espaço, né, nessa parte da indústria farmacêutica, onde a morfina e outros opioides eles começaram a crescer nesse período da proibição da cannabis. Interessante, né? Será que é mera coincidência? Pois é, e os estudos mostram, né, que a cannabis, ela é uma alternativa, né, segura e parecida com ações parecidas com opioides. Tem vários estudos aí comprovando o potencial analgésico da cannabis também, do CBD, tá? Então, e é interessante porque opioides, nós temos no nosso corpo receptores, né, para opioides. Então, principalmente lá no coração, no sistema cardiovascular e no pulmão, né, no sistema respiratório. Então, quando ocorre uma overdose, é quando tem parada cardiorrespiratória. E a cannabis, ela não tem receptores no sistema cardiovascular, nem receptores no sistema respiratório, como opioides, por exemplo, tem. Então, essa questão de falar que a pessoa ou o animal pode morrer de overdose, né? Isso não é verdade, porque não tem receptores para causar uma parada cardiorrespiratória de cannabis. Né? Agora, de opioides, outros receptores têm, tendo esse risco aí, né, de uma overdose, se o paciente, o indivíduo consumir em dose alta. Não podemos falar, gente, de cannabis sem citar o professor Rafael Michelin, né, que ele é considerado o pai da cannabis, que ele é uma pessoa importantíssima, né, para cannabis em questão de pesquisa, né, científica. Em 1962, o professor Rafael, junto com a sua equipe, né, lá em Israel, eles isolaram uma molécula da cannabis, que é o canabidiol, né, o CBD, o tão famoso canabidiol, e, né, ele trouxe aí os estudos sobre o CBD, tá? O CBD, né, ele é conhecido por seus inúmeros benefícios terapêuticos medicinais, né? Então foi graças ao professor Rafael que veio aí essa descoberta. Aí, em 64, ele isolou mais uma estrutura da molécula e identificou que é o THC, né, que é o composto aí psicoativo da planta, tá? Tem um efeito psíquico, né? E essa descoberta ela foi muito importante, porque ela abriu portas para o entendimento mais profundo sobre os efeitos da cannabis no corpo humano. E aí ele continuou os estudos dele e em meados dos anos 90 ele descobriu o sistema endocannabinoide, que nós temos esse sistema no nosso corpo, que ele regula tudo.
Muito interessante, que é um sistema, né, de redes muito complexo, que nós temos receptores de cannabis também, receptores endocannabinoides, que eu vou falar um pouquinho deles um pouco mais para frente. E muito interessante que o professor Rafael Michelin ele descobriu isso. E esse sistema endocannabinoide, ele é muito importante, que ele regula várias funções fisiológicas e cognitivas que nós temos. E a classificação da cannabis, a espécie, né, o gênero é cannabis, a espécie é cannabis sativa, e a espécie, ela é dividida em três subespécies, que é a cannabis índica, a cannabis sativa e a cannabis ruderalis. E falando um pouco mais sobre a planta, ela pode ser macho ou fêmea. O que importa para a gente, né, na medicina, essa questão medicinal dela é a planta fêmea, tá? A planta macho, ela não produz flores, como as plantas fêmeas, elas produzem. Os machos, eles produzem sacos de pólen, né, que se dispersam no ar, que se abrem e dispersam no ar. E quando esse pólen ele encontra a fêmea fica fertilizada e começa a formar sementes. Então, aqui no macho, a gente não tem os fitocannabinoides, que são as moléculas medicinais da cannabis. A gente só encontra nas fêmeas, tá? Dos mais conhecidos, né, os fitocannabinoides, os mais falados são o CBD, que é o canabidiol, que inclusive eu vou até abrir um parênteses aqui, muita gente fala óleo de canabidiol, e esse termo não é correto, tá? Canabidiol é o CBD, ele é uma das moléculas que tem na cannabis, tá? A gente só fala óleo de canabidiol quando ali no frasquinho só tem a molécula CBD. Mas fora isso, quando tem ali o CBD mais os outros fitocannabinoides no frasco, a gente fala óleo de cannabis, que é o que a gente vai ver que a cannabis ela tem mais de 120 moléculas químicas, que são os fitocannabinoides, né? Fito vem de planta e canabinoides, né? Então são os canabinoides da planta. E os mais conhecidos são o CBD e o THC. O THC, ele é um composto psicoativo, né? Então ele traz uma ação de euforia, ele é muito bom para aliviar a dor, para aumentar o apetite, principalmente pessoas ou animais que fazem quimioterapia, ele é muito interessante para ajudar nesses efeitos colaterais dos quimioterápicos, né? Vários pacientes meus, eles que fazem quimioterapia, a gente associa o óleo de cannabis junto e tem uma resposta muito boa, né, do animal, ele não decair tanto, dele não sentir tanto efeitos quimioterápicos, dele ter apetite, sentir menos dor. Então, traz qualidade de vida, né, para casos oncológicos. E aí a gente tem o CBD com o canabidiol, que é um outro composto importantíssimo, que ele tem efeito ansiolítico, anticonvulsivante, também muito interessante esse efeito dele. O CBD, ele é anti-inflamatório e ele não tem efeitos psicoativos como o THC. E tanto o CBD quanto o THC e as outras moléculas da cannabis, que a gente vai ver, os outros fitocannabinoides, eles agem nos receptores que nós temos no corpo, do sistema endocannabinoide. Tá? Então, eles interagem com esses receptores e fazem a melhora, né, fisiológica ali do organismo. São mais de 120 fitocannabinoides, e além disso, a gente tem outras moléculas que não são fitocannabinoides, mas são moléculas medicinais também, tá? Chegando ao torno aí de 600 compostos terapêuticos na planta ali, agindo em sinergia. E essa imagem representa muito bem isso. A gente vê aqui, então, cada quadradinho verde desse, pessoal, é como se fosse uma molécula medicinal da cannabis. Aqui são os canabinoides, né? Como eu falei, CBD tá aqui ó, na minha bolinha vermelha, o THC tá aqui. Então, são vários, CBG, CBN, CBDA, totalizando aí mais ou menos 120, tá? Cada um deles, cada molécula dessa, quadradinho verde desse, tem uma ação medicinal no corpo. Então, imagina a potência da ação de todos eles agindo juntos em sinergia. Que interessante. E além dos canabinoides, na planta cannabis, nós encontramos também os terpenos. Terpenos são compostos encontrados em muitas plantas além da cannabis. E os terpenos, eles são responsáveis pelo aroma e o sabor, né, da variedade das plantas. Na cannabis, pelos estudos, existem mais de 100 terpenos, propriedades terapêuticas. Aí a gente tem um exemplo de terpeno, o mirceno. O mirceno, ele tem uma ação relaxante, sedativa. E além da cannabis, a gente encontra o mirceno na manga, no tomilho. Outro terpeno interessantíssimo, o limoneno, né? Ele tem um efeito energizante, ele eleva o humor. Ele é encontrado em cascas de frutas cítricas, né? Como limão, laranja, né? Além também da cannabis ter ele. Linalol é um outro terpeno muito, muito bacana, ele tem um efeito calmante, ele é ansiolítico. Então, uma outra área que estuda muito sobre os terpenos é a aromaterapia, né? Que também tem terpenos nos óleos essenciais.
E aqui na cannabis nós temos também, então o linalol, ele tem essa ação calmante, ele é encontrado em lavanda, no coentro. E além dos terpenos também, na planta cannabis existem os flavonoides. Os flavonoides são compostos também encontrados em outras plantas. Eles ajudam na cor, né, da planta, no sabor, no efeito terapêutico das plantas. E na planta da cannabis existem mais de 20 flavonoides diferentes. Então, eles têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, neuroprotetoras. Um exemplo aí que a gente tem de flavonoide, quercetina, né, que ele é encontrado em maçã, nas uvas, né, além da cannabis, ele é antioxidante, anti-inflamatório. Os terpenos e flavonoides, eles agem em sinergia com os canabinoides, tá? Com os fitocannabinoides. Isso potencializa muito os efeitos terapêuticos da cannabis. Esse efeito em sinergia é chamado de efeito entourage, tá? Ou efeito comitivo, que aí vai melhorar várias questões no indivíduo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que libera, que vai melhorar a dor, né? Vai trazer analgesia para um animal que está com uma crise de artrite, por exemplo, ou um ser humano, ao mesmo tempo que a cannabis, com esse efeito entourage, vai agir na dor, vai também ter uma ação relaxante, melhorar o sono, melhorar o apetite, né, aumentar a imunidade do indivíduo, por conta do efeito entourage, como essa imagem que representa também. Então, 20% da planta ali são de fitocannabinoides e 80% da planta são de terpenos e flavonoides. E as ações terapêuticas aí da cannabis, né, para os animais, para cães e gatos, né, e outros animais também. Analgesia, então, para aquele animalzinho que tem dor articular, que às vezes tem uma luxação de patela, uma artrite, né, alguma alteração de quadril, é muito interessante a cannabis porque ela tira dor, por isso que ela tem uma ação como opioide, né, analgésicos aí sintéticos, a cannabis também tem essa ação em dor. Ela aumenta o sistema imunológico, ela é ótima para o cérebro, para a saúde cerebral, tanto de pessoas ou animais que convulsionam, são epiléticos, quanto também no Alzheimer canino, que é a disfunção cognitiva aí dos animais. Tem uma ação antioxidante mesmo, cerebral. Tem ação anti-inflamatória, ansiolítica, previne náuseas e vômitos. O óleo de cannabis, né, a planta cannabis, com suas propriedades terapêuticas, ela tem uma ação também antitumoral e antimetastática, né? Isso é muito legal. Ela ajuda para que o tumor não se prolifere, né, para que ele não evolua, e também ela ajuda para que não tenha metástase, né, que esse tumor faça metástase. Para problemas respiratórios, asma, bronquite, né, ela é muito interessante também, porque ela tem uma ação broncodilatadora, anticonvulsivante, como eu falei, antidepressiva, né, controle motor. Então, vocês estão vendo várias ações que ela tem, ações terapêuticas, por isso que ela é tão potente. E eu vou falar um pouco agora sobre o sistema endocannabinoide, né? Muita gente conhece, muita gente nunca ouviu falar. Na faculdade, né, pelo menos de medicina veterinária, não vi sobre isso, não falam. Na medicina humana, que eu saiba também, eles não abordam. Agora está começando a ser falado sobre isso, que é importantíssimo, que é o sistema endocannabinoide. Esse sistema, gente, ele é fundamental porque ele regula todo o funcionamento do organismo, tá? Ele regula funções como aprendizagem e memória, processamento emocional, sono, né? Então, o sistema endocannabinoide, que vai regular o sono, ele que é responsável por liberar os hormônios do sono, como melatonina, né? Tudo isso é ele, controle de dor também. O sistema endocannabinoide, ele está envolvido, né? Respostas imunológicas e inflamatórias, tudo isso é graças ao sistema endocannabinoide. Então, ele é composto por receptores. No nosso corpo, a gente tem receptores nas células, que fazem parte do sistema endocannabinoide. Os endocannabinoides em si, né, que nós produzimos, lembra fitocannabinoides, canabinoides da planta? Aqui é endocannabinoides. Então, são canabinoides internos que nós produzimos, que o nosso cérebro produz. E a gente tem enzimas que vão produzir esses endocannabinoides ou vão degradar eles, tá? Então, tudo isso aí é o sistema endocannabinoide. E por que é interessante a gente saber isso? Por exemplo, o CB1, que é um receptor canabinoide que nós temos, a gente está cheio de CB1 no sistema nervoso central, no cérebro e na medula espinhal. Ali tem muito receptor CB1. Isso é interessante porque um paciente que é epilético, quando a gente vai entrar com óleo de cannabis específico para epilepsia, esse óleo vai estar cheio de CBD, né, canabidiol, que vai agir no CB1, lá no sistema nervoso central, entendeu? Então, ele vai modular aquela região, tá? Então, é muito importante a gente saber isso para saber qual o tipo do óleo indicado para situações, né, do indivíduo. E o receptor CB1, ele está localizado no sistema nervoso central, principalmente no cérebro e na medula espinhal, e ele é responsável, né, por regular apetite, memória,
dor, humor, tudo isso aí graças ao CB1. O receptor CB2, a gente encontra ele principalmente no sistema imunológico. Então, para aquela pessoa, né, aquele animal que tem a tendência a ter imunidade baixa, é muito alérgico, muito sensível, é interessante a gente fortalecer o CB2. Então, existem óleos de cannabis específicos que eles vão mexer mais ali no CB2, né, aumentando ali a otimização desses receptores. E aqui a gente vê a diferença de fitocannabinoides para endocannabinoides. Fitoplanta. Então, aqui na planta a gente tem as moléculas CBD, THC, CBN, CBG, né? Todas essas que nós vimos. E o corpo ele produz dois canabinoides, que é anandamida e 2-AG. Isso é importante a gente saber por quê. A gente consegue melhorar os nossos endocannabinoides, produzir mais. A anandamida, quando a gente pratica atividade física ou quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, que libera aquela endorfina, né, fisiológica no corpo, é graças à anandamida, né? Ela que é a precursora disso tudo, tá? Então ela age muito nessa questão de comportamental, de bem-estar, essa parte emocional. Aqui a gente vê receptores de cannabis no ser humano e no cachorro. Olha que legal. O cérebro CB1, então aqui mostra os órgãos e quais receptores que tem nesses órgãos. Pulmão, sistema cardiovascular, né? A gente tem intestino, sistema imune, fígado. A gente está vendo aqui. E no cachorro também. Então, em cada parte ali dos órgãos tem os receptores, CB1, CB2 ou os dois juntos. Essa imagem aqui também no gato, né? A gente vê aqui os receptores CB1 e CB2, onde tem mais CB1, mais CB2, no cavalo também. E falando um pouquinho sobre a via de administração, então existem formas de tomar a cannabis, né? A mais conhecida é o extrato em veículo oleoso, que é o óleo de cannabis, que é a forma que nós usamos para os animais. Para humanos, né, tem outras formas, então varia mais um pouco, como infusão, vaporização, o xarope, pomada e o creme também, ela pode ser usada dermatite, né, problemas de pele ali, é interessante a gente usar cannabis em forma de pomada, de gel, tintura, né, principalmente para fazer nebulização em alterações respiratórias. E existe a forma intranasal, transdérmica e retal e vaginal também. Sobre os tipos de cannabis que a gente tem, de óleo de cannabis, que chamamos de quimiotipos, com a composição química da planta. Nós podemos ter o óleo de cannabis com todas as moléculas medicinais. Lembra dessa imagem que a gente viu? Todos os canabinoides, terpenos e flavonoides. Então, o frasquinho ali do óleo que tem todas essas moléculas aqui, ele é chamado de full spectrum, que foi usar toda a planta, mais terpenos e flavonoides. Quando é broad spectrum, vai ter também todas as moléculas, exceto o THC. Então, é um frasco de óleo de cannabis que tem essas moléculas, terpenos, flavonoides, né, além dos fitocannabinoides, porém não tem o THC. Porque existe uma parcela da população e também de cachorros e gatos que são sensíveis ao THC. Então, para esse tipo de paciente, nós temos a opção do broad spectrum. E tem também a opção do CBD isolado, né? Que é o quê? Ele não tem as outras moléculas medicinais, só tem o CBD, tá? É um óleo que usam também, eu não gosto muito, porque eu acho que nós temos a opção de ter todos os compostos medicinais da cannabis juntos no frasco para ter um óleo mais potente. Então, só o CBD, na minha visão, na minha experiência como médica veterinária, para cão e gatos não acho tão interessante, mas em caso, né, se a pessoa só encontrou esse tipo de óleo, uma situação ali, a gente pode sim levar em consideração. E as indicações clínicas do óleo de cannabis para doenças gastrointestinais, então aqueles animais que têm intestino e estômago sensíveis, costumam vomitar, ou ter uma gastrite, né, uma colite, duodenite, e tem sempre esse intestino mais sensível, doenças autoimunes, né, para dores crônicas, então problemas de coluna, artrite, luxação de patela, né, essas dores osteoarticulares, para processos inflamatórios crônicos ou agudos, atopias, animais com problemas de pele, ela é ótima. Para comportamento, gente, o óleo de cannabis ele é muito bom, principalmente para aqueles animais bravos, agressivos, são mais reativos, muitas vezes animais que sofreram maus tratos, então estavam em ONGs, sabe aquele animal mais sofrido? Então, muitas vezes, esses animais trazem uma carga emocional também muito grande, né? E a cannabis, por ela ser ansiolítica, ela acalma muito o animalzinho. Então, a gente consegue tirar ele desse quadro estressado para o animal mais tranquilo, mais relaxado.
e para questões neuropáticas, desculpa, neurológicas. Então, para animais epiléticos, animais que têm algum problema ali comportamental, algo neurológico também, uma disfunção cognitiva, para os animais mais velhos, ela é muito interessante porque ela traz qualidade de vida. E nós podemos associar o óleo de cannabis com medicações alopáticas quando é necessário, ou muitas vezes fazer um protocolo mais natural do óleo de cannabis com fitoterapias, homeopatias. Então, depende de cada caso. E tem que tomar cuidado, porque o óleo de cannabis ele pode sofrer interação medicamentosa com outras medicações, tá? Então, não é só porque é natural que não faz mal. Muito pelo contrário. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente tem que lembrar disso. E aí, para não ter risco nenhum do seu animalzinho tomar o óleo, se intoxicar, trazer algum efeito colateral aí de interação com outra medicação, busque sempre uma consulta com o médico veterinário prescritor de cannabis, né? Um veterinário de confiança que tem experiência para te auxiliar. Porque tem muitos pormenores aí, né? A gente não pode dar junto com as medicações, tem que dar um intervalo, né? Muitas vezes diminuir medicações para entrar com óleo, tá? Então, não só porque é natural que tá tudo bem, tá? Lembre-se sempre disso. Temos que fazer com responsabilidade e nada melhor do que o médico veterinário, prescritor mesmo de cannabis, para te dar toda a orientação e toda a segurança para você poder dar para o seu animalzinho de uma forma segura, tranquila. Porque o óleo de cannabis pode trazer efeitos colaterais também. Né? Ele pode trazer um efeito de sedação, né? Os animais ficarem mais sonolentos, mudar o comportamento, né? Às vezes diminuir as atividades, dormir mais, tem coordenação motora, né? Sonolência ali, de forma excessiva. Tudo isso pode ser feito do óleo de cannabis. E para finalizar, eu queria deixar uma tarefinha para vocês, uma tarefa da aula, de vocês assistirem o documentário do professor Rafael Michelin, que é o doutor Rafael, que eu falei sobre ele, muito interessante, que explana mesmo como que é esse universo da cannabis, de forma científica, né? Como que ele começou os estudos dele, a que pé que está hoje em dia, desde quando eles postaram esse documentário, e traz uma visão mais ampla sobre isso. Porque muitas vezes a gente escuta falar sobre cannabis em noticiário de televisão, em jornal, uma conotação de tráfico, uma coisa ruim. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da parte medicinal, né, da parte que a gente extrai um remédio dessa planta que salva milhões de vidas humanas e animais. Então, eu deixo para vocês aqui essa tarefinha aí para vocês assistirem. E esse é um documentário muito gostoso, um documentário assim que a gente aprende muita coisa. Então pega aí uma pipoca, um momento que você estiver mais tranquilo, tranquila para você poder assistir e se inteirar um pouco mais. Dúvidas? Você ficou com alguma dúvida? Que você achou? Me fala aqui nos comentários. Então, fica à vontade para deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua opinião sobre esse vídeo aqui nos comentários abaixo, que eu vou ter um prazer gigantesco de poder ler, de poder responder. E deixo meu contato aqui, gente. Eu fico à disposição, tá aí o meu Instagram, o meu WhatsApp. Se você tem um cachorrinho ou se você tem um gato que você acha que o óleo de cannabis poderia ser interessante para ele, para alguma questão de saúde, entre em contato comigo para a gente poder conversar, marcar uma consulta, né? Eu atendo em Belo Horizonte, também atendo online, então fico à disposição para poder ajudar e a gente inserir essa medicina incrível aí na vida dos animais e na vida das pessoas também, né? Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo vídeo.